Pessoal, nessa aula a gente vai continuar falando um pouquinho a respeito dos gráficos aí de quantidade de calor pela temperatura e vai aparecer um exercício para a gente lá na frente. Mas antes da gente fazer esses exercícios, vamos só dar uma relembrada aqui em quais as fórmulas que a gente teve até agora. A primeira delas, a gente teve a capacidade térmica. A capacidade térmica a gente tem que é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Esse cara aqui, ó, a quantidade de calor a gente tem que é calorias e a variação da temperatura a gente está trabalhando aqui com graus Celsius. Então esse carinha aqui é a nossa unidade. Não está no sistema internacional, uma vez que para a gente trabalhar no sistema internacional a quantidade de energia aqui teria que ser em Joule e aqui embaixo em Kelvin. Uma outra formulinha que a gente sabe é a quantidade de calor. A quantidade de calor são duas fórmulas que nós estamos trabalhando, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, que é o Q macete. Nós vamos usar esse cara toda vez que aparecer variação de temperatura. Então nós vamos ter lá quando o gelo estiver aquecendo ou resfriando, o líquido quando estiver aquecendo ou resfriando, o vapor quando estiver aquecendo ou resfriando. Mas quando acontecer a fusão ou a solidificação, nós vamos usar essa outra formulinha aqui, que é o quimalícia, que é igual a mLF, é quimalícia, que é o Q igual a M, a massa, vezes o calor latente. O calor latente tem duas, né? Tem dois calor latentes aí que a gente tem, que é o calor de fusão ou calor de solidificação e o calor latente de vaporização ou o calor latente de condensação. O que muda desse para esse e esse para esse é apenas o sinalzinho. A gente tem que, quando ele está solidificando, o sinalzinho é menos. E quando ele está condensando, o sinalzinho também é menos. Então toma bastante cuidado aí na hora que estiver fazendo as continhas. De fórmula, isso que a gente precisa saber. Lembrando que quando a gente fala de calor específico e calor latente, nós estamos falando das propriedades dos materiais que nós estamos trabalhando. Então, tomar bastante cuidado na hora que a gente estiver fazendo exercício, para a gente não errar. E olha só o exercício que vai aparecer aí para a gente. Ele fala assim, ó, em um livro, um estudante encontrou o gráfico a seguir que mostra a variação da temperatura de um corpo de 40 gramas em função da quantidade de calor fornecida a ele a partir do menos 20 graus Celsius, cujo material que o constitui se encontra no estado sólido. O gráfico se encontra fora de escala e tem um valor no eixo das abscissas ilegível. O livro informa que o calor latente de fusão do material em calorias por grama é numericamente 10 vezes maior que o calor específico, quando no estado líquido, em calorias por grama por grau Celsius. O valor legível é. Então, pessoal, só para a gente entender o exercício, vou passar o desenho para cá e ele fala assim: ó, nós temos aqui duas escalas. A primeira escala é a temperatura e a segunda escala nós temos aqui que é a variação aqui, ó, temperatura e aqui é a quantidade de calor. Então, a variação da quantidade de calor, que é em caloria. Só para a gente relembrar que quando a gente quer a variação total do material, a gente vai sempre somando as etapas, assim como na aula passada. Ele falou assim, ó, saiu lá do menos 20, veio o primeiro patamar que aqui a gente chama esse primeiro patamar aqui de liquefazendo, aí depois ele subiu lá em cima, aí outro patamar que ele está vaporizando, e aí ele sobe no estado vapor. Aí a temperatura que é ilegível é esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de X. Aqui ele fala que a quantidade de calor aqui é esse carinha aqui, ó, 3.300. Ele fala que esse cara aqui é 420 e essa quantidade de calor aqui, ó, e fala também das temperaturas, que sai lá do menos 20, esse carinha aqui, menos 5,
aqui é 0, e lá em cima, ó, no patamar lá de cima, ele fala que é 65. Mas olha só, vamos interpretar nosso exercício. Primeira coisa, aqui nós temos que é sólido, tá transformando, na verdade, para baixo, nós temos que é sólido. Nessa faixa de temperatura aqui, nós temos que é sólido mais líquido. Nessa outra faixa inteira aqui, nós temos que é líquido. Então ele sai lá do menos 5, vai até o 65 no estado líquido. Depois ele vira líquido para vapor e depois lá em cima ele vaporiza. Então transforma em vapor. E nós temos que aqui a variação de quantidade de calor, se a gente for pegar, lá do exercício da aula passada, a gente tem que esse cara aqui é o Q1, esse cara aqui é o Q2, esse outro cara aqui é o Q3, esse outro cara aqui é o Q4 e lá para frente esse cara é o Q5. Se a gente quer saber a quantidade de calor total, a gente vai fazer o Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4 mais o Q5. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse valor que está aqui, ó, não é a quantidade de calor do patamar, é a quantidade de calor de tudo que está para trás. Aqui, ó, se eu pegar do X, é a quantidade de calor que eu tenho para trás. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. E isso aí nos ajuda para resolver a conta. Mais uma coisa que ele falou para a gente foi do calor latente de fusão. Ele falou que é 10 vezes maior que o calor específico do material. Ou seja, se eu tenho que a quantidade, o calor latente de fusão é igual 10 vezes o calor específico, olha só, não dá para eu calcular o calor latente aqui, porque esse cara aqui é o de fusão. Ó. Essa parte aqui nós temos que é o de fusão. Como que eu calculo a quantidade de calor lá dentro? Se eu pegar só a quantidade de calor desse espacinho aqui, ó, é essa variação aqui. É o Q2. De fusão é o Q2. Então, ó, Q2, como não tem variação de temperatura, é o patamar. O Q2 não é igual o M vezes o LF? É. Qual que é a quantidade de calor do Q2? Ah, esse espacinho aqui. É o 420 menos o 180. Então, ó, 420 menos 180. Esse cara aqui, ó, é isso daqui. E do outro lado, a massa, ele falou que é igual a 40 gramas. Então a gente coloca 40 gramas vezes o LF. Opa, dá para eu achar o LF. Ah, se eu achar o LF, eu consigo achar o C. E se eu achar o C, eu consigo achar o Q3. E o Q3 aqui, ó, se a gente for calcular, o X vai ser o Q3 mais o que tem para trás. Ah, então dá para a gente achar o X. Olha só como que vai ficar. Esse cara aqui, fazendo aqui do ladinho, ó, 420 menos 180, subtrai, aqui dá 0, aqui vira 3, vira 12, empresta 1, aí aqui dá 4, aí 3 com 1 dá 2, 240, então vai ser 240 igual a 40 LF, vou colocar assim, ó, LF, aqui de cara eu posso cortar 0 com 0 e passo para baixo o 4 dividindo, vai ser 24 dividido por 4 igual o LF. Portanto, ó, o LF é igual a 24 por 4, é igual a 6. O calor latente de fusão, a unidade é caloria por grama, porque não tem variação de temperatura. Agora, o que dá para a gente fazer? Bom, como eu tenho que esse cara aqui é 10 vezes maior do que o calor específico, é só a gente substituir lá em cima. Ó. Se eu substituir nessa fórmula, que é o calor de fusão, igual a 10 vezes o calor específico, substitui aqui, vai ficar 6 igual a 10 vezes o C, passa dividindo, vai ficar 6 dividido por 10 igual ao C, portanto, o C igual a 0,6. O que? Caloria por grama por grau Celsius. Essa é a unidade de calor específico. Acabou o exercício? Claro que não. Agora a gente vai fazer o que macete. Porque, ó, se a gente tem agora o calor específico, dá para a gente achar o Q3 aqui. Se eu achar o Q3 e somar tudo que eu tenho antes, eu encontro o X. Vamos fazer lá. Ó, o Q3 vai ser igual
ao MC delta θ. Agora tem variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Ele sai desse ponto aqui, ó, e vai até lá em cima. Então a variação de temperatura é isso aqui, ó. Então dá para a gente substituir. Vai ficar o Q3 igual o 40, que aqui a gente tem que é a massa, vezes o calor específico, que a gente achou que é 0,6, que são 10 vezes menor, vezes a variação da temperatura, que sai o final menos inicial, né? Delta é sempre final menos inicial. Então 65 menos 5. Ó, menos com menos vira mais. Então o Q3 é igual a 40 vezes 0,6 vezes esse cara aqui, ó, 65 mais 5. Que menos com menos dá mais. Esse cara aqui, a gente tem que vai ser aqui 240, ó, 40 vezes 0,6 dá 0, dá 24, só que tem uma vírgula, então dá 24. Então 24 vezes 70, que é essa continha aqui. Agora 24 vezes 70, 7 vezes 4, 28, vai 2, 14, 16, desce o 0. Então essa conta aqui, o Q3 é igual a 1680 calorias. Não terminou, porque o que a gente tem é que o Q3 aqui é esse valorzinho aqui. Como o Q3, esse cara aqui, é 1680 calorias, qual é o valor do X? Eu tenho o Q3 mais o que eu tenho para trás, que é o 420. Ou seja, o X vai ser igual o 1680 mais o que eu tenho para trás. O que eu tenho para trás lá? Eu tenho aqui, ó, o X é daqui até aqui. Então o que eu tenho para trás? 420. Então mais 420. Aí a gente faz aqui, ó, vou somar aqui do ladinho, 420, dá 0, aqui dá 0, vai 1, aí aqui dá 10, 11, vai 1, 2100. Então, X, 2100 calorias. Então, pessoal, olha a importância da gente saber a teoria, senão a gente não ia conseguir fazer esse exercício de jeito nenhum, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez no exercício aqui foi achar o calor latente de fusão, porque o exercício falou essa formulinha aqui pra gente. Aí depois da formulinha que a gente achou do calor latente, a gente achou o calor específico, que é o Czinho, que é o calor latente são 10 vezes o calor específico. Aí depois a gente achou o Q3. Aí em posse do Q3, tem que tomar muito cuidado, porque lá nas alternativas tinha essa resposta lá para você colocar 1680. Aí você achou o Q3, já marca a alternativa e tá errado, porque você tem que somar todo mundo que tem para trás. Então muito cuidado na hora de fazer os exercícios.